Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse dia maravilhoso que se chama hoje, mais um dia que Deus nos deu, que a misericórdia do Senhor se renovou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, mais um dia que Ele nos deu para a gente poder meditar na palavra, nas escrituras. Deus sabe, só Deus sabe o prazer que eu tenho de vir aqui falar de tudo aquilo que eu vi, que eu li, que eu aprendi, que eu entendi, de ouvir de vocês também. Gente, é um privilégio, né? A gente já tá há alguns anos nesse plano de leitura bíblica e às vezes você tem tanta coisa para falar e você não tem ninguém para falar. E como é bom poder compartilhar uns com os outros e aprender com os irmãos. Meu Deus, eu tenho certeza que isso também alegra o coração de nosso Pai que tá no céu. E hoje nós vamos ter muitos capítulos para falar, então eu vou ter que dar uma resumida, embora sejam capítulos assim maravilhosos, mas eu sei que Deus vai revelar profundamente ao meu e ao seu coração nas minúcias do texto, conforme nós também formos cavando e procurando. Eu tenho certeza que cada trecho das escrituras dá para desenvolver um estudo, um entendimento, um aprendizado aí que dá pra gente ficar horas falando sobre isso. Então, hoje eu vou falar bem superficialmente, mas vou deixar que o Espírito Santo faça também. Se tiver que pular alguma coisa, se tiver que focar em alguma coisa, eu sei que Ele sabe cada pessoa que vai ver esse vídeo. E Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa falar e ouvir. Então, a minha oração é que o Espírito Santo venha conduzir essa live. Ah, sim, Senhor, conduz essa live. Meu Instagram é teu, não é meu. Tudo que eu tenho é teu. Esse tempo é do Senhor e eu consagro esse tempo ao Senhor para que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer e que todas as coisas vão contribuir, Senhor. Possam contribuir juntamente para o bem de todos aqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito. Aleluia! Eu fiquei um bom tempo sem vir, que eu não vim nem no sábado nem no domingo, mas estou aqui para a glória de Jesus. Irmãos, nós lemos no sábado, a leitura que nós lemos foi 1 Reis 16, 17, 18. Começa Elias, né? Quantas coisas, quanto aprendizado com a vida do profeta Elias. E depois a gente vê o 19, o 20, o 21 e o 22. Terminamos 1 Reis. Então foram 4 capítulos ontem. E hoje mais 4 capítulos, que é 2 Reis, do 1 ao 4. Amanhã nós vamos ter mais tempo para destrinchar o texto, vamos falar sobre Naamã, que também tem muito ensino, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre todos esses 8, 9, 10, 11 capítulos, né, do final de semana com hoje. Nós vamos ver o capítulo 16, falando sobre alguns reis, né, mostrando aqui a linhagem dos reis. Eu vou meio que saltar esse capítulo para a gente poder já entrar em Acabe. Mas uma coisa que eu acho interessante, gente, é que nós vamos perceber que existia uma condenação específica para aqueles cujo pecado era a idolatria e levar o povo à idolatria. Percebam, tem uma coisa que eu gosto de fazer nas escrituras, que é perceber os padrões. Porque quando a gente percebe os padrões, a gente nunca vai conseguir colocar Deus numa caixinha. Oi, mãe, seja bem-vinda, boa tarde, te amo, viu? Que bom ter você aqui comigo. Dona Piedade entrou também, não é? Dona Piedade, seja bem-vinda, que Deus abençoe vocês, viu? Gente, tem uma coisa que não dá pra fazer, é colocar Deus numa caixinha, longe de mim fazer isso. Inclusive, uma coisa que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração é que para andar em espírito, nós vamos ter que muitas das vezes nos reinventar, né? A gente vai ter que abrir nossa mente, o nosso coração para viver o novo de Deus, quem quiser andar em espírito, né? Eu imagino para os fariseus que tinham todas aquelas leis e tudo muito bem definido e de repente Jesus fala, vim mudar tudo. Eu vim cumprir a lei, agora vocês não precisam mais fazer os sacrifícios, não precisam mais guardar o sábado porque eu sou o sábado, não precisam do sacrifício porque eu sou o sacrifício. E aquilo era demais para eles preferiam permanecer naquilo que eles já tinham acostumado. Então, eu realmente acredito que vão voltar lá atrás, que quem anda em espírito vai entender que Deus não se coloca numa caixinha. Mas a palavra de Deus foi escrita para o nosso ensino. Então, a gente vai ver que tudo que está na Bíblia vai nos mostrar padrões para nosso aprendizado sobre quem Deus é, sobre a maneira como Deus age, sobre o caráter de Deus, sobre princípios, sobre ações e consequências. E a gente vai perceber que muitos, começando lá de Jeroboão, a consequência do pecado de idolatria, que Deus sempre falava aqui no livro de 1 Reis, tinha a ver com uma morte onde os cães beberiam sangue ali daquele idólatra.
e os que morressem no campo seriam comidos pelos abutres. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vê Jezabel e a gente pensa que Jezabel é um espírito. Na verdade, o espírito de idolatria que estava na vida de Jezabel já era encontrado já em Jeroboão. A gente viu aqui o rei Baasa, né? Que foi também, que acabou caindo no pecado de Jeroboão, seguiu o exemplo de Jeroboão. Que Jeú vai lá para poder chamar a atenção dele. E a gente vai perceber, gente, que não é que... Boa tarde, Raniara. Quanto tempo eu não te vejo? Pai do Senhor Jesus, não te vejo, né? Eu nunca te vi pessoalmente. Mas eu quis dizer aqui na live, Deus te abençoe, viu? Então nós vamos perceber que não é que Jezabel é um demônio ali específico, que esse demônio de Jezabel habita no nosso meio hoje em dia espiritualmente. Nós vamos perceber, gente, que na vida espiritual nós estamos falando de espíritos que são espirituais, são os demônios que vão investir na vida de pessoas que permitem e que existe esse padrão, até por parte do nosso inimigo, né? Porque a gente precisa entender quem é o nosso inimigo para a gente saber também a maneira de combater as suas ciladas, a maneira como ele é astuto, né? Inclusive quando lá em Apocalipse Jesus vai falar sobre Jezabel, ele fala do espírito de Jezabel. Não é que Jezabel morreu, virou um demônio e que habita, mas esse mesmo espírito que estava em Jezabel, ele já habitava já em Jeroboão, em Baasa e em muitos outros reis, principalmente na terra de Israel, que cometiam esse grave pecado, que era o pecado da idolatria, e não só de idolatrar, mas de incentivar o povo a idolatria, que era algo ainda pior. Deixa eu cumprimentar aqui, Vanilda entrou. Oi, Vanilda, não esquece que eu vou na sua casa hoje, viu, Vanilda? Depois eu mando mensagem pra gente combinar direitinho. A Sossô acabou de entrar, Grazi. Sejam bem-vindas, amadas. Que prazer ter vocês aqui comigo, viu? Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque nós vamos conhecer agora uma história que vai nos ensinar muita coisa, né? E uma coisa, deixa eu falar rapidamente sobre isso. Tem muitas pessoas que vão ver até o espírito da pomba gira, que acha que é uma mulher. Nós estamos falando, gente, de questões espirituais, são demônios que agem de maneira específica, porque o reino espiritual, ele é também muito organizado. O reino das trevas é muito organizado. Existem os príncipes, né, que nós chamamos de principados, tem as potestades, é tudo muito específico. Existem os príncipes específicos de uma região. Lembra quando Daniel começa a orar e a Bíblia diz, aí veio o anjo da Grécia, e aí veio o outro anjo lá que agora me fugiu, da Pérsia. Então são principados que se levantam, principados regionais. Tem um principado que tenta atuar no Brasil. Então o reino espiritual, ele é também muito espiritual da maldade, ele é também muito organizado, mas nós nunca podemos nos esquecer que no nome de Jesus nós pisamos na cabeça da serpente dos escorpiões, né? E nós vencemos todo espírito maligno, né, que pode vir a querer nos influenciar, né, por causa de portas abertas, de tantas coisas que no nome de Jesus nós conseguimos vencer e quebrar toda maldição. Amém? Mas então, não queria, nem pensei em falar sobre isso, mas eu orei no início da live para que o Espírito Santo falasse aquilo que ele quisesse, né? Mas vamos lá, vamos falar de Acabe. Acabe, gente, foi um rei que eu chamo ele de ordinário, que casou com uma mulher ordinária, com todo respeito para vocês que estão aqui, eu chamo ela de... não vou falar. Mas ela era uma ordinária. E é tão interessante que eu consigo perceber o espírito que governava a vida de Jezabel, muitas das vezes governando os lares hoje. Quando eu li aqui, gente, parece que parece ser tão claro para mim. Percebam se vocês também conseguem perceber essa semelhança. Um homem que não consegue se posicionar, um homem que, vamos falar assim, é um banana, e uma mulher que governa sobre ele, uma mulher que domina sobre ele, que influencia as atitudes dele. Deixa eu falar sobre isso, presta atenção. Quando a gente fala sobre a vinha de Nabote, por exemplo, já tô lá na frente, né, gente? Mas deixa eu falar disso, que eu comecei a falar sobre isso. Quando a gente fala sobre a vinha de Nabote, o Acabe vai lá e fala com o homem, né, chamado Nabote, que queria a vinha dele. Ele fala, eu não posso vender essa vinha vem dos meus antepassados. E isso já dá uma pregação assim de horas. A gente pode levar para Jesus todo esse contexto, né? Mas vamos falar aqui do que eu comecei. O Acabe vai tentar comprar a vinha e o Nabote não vai vender. Ele chega em casa chateado. Ai, eu tô tão triste, nem quero comer. Olha só, gente, que parece, sabe? Deixa eu falar, vocês entendem aí. Ele não tinha uma postura de homem
Ele vai chegar em casa. Deixa eu só pôr no silencioso aqui, gente, me perdoe. Ele vai chegar em casa. Consegui pôr, gente. Consegui. E ele vai falar com a esposa dele. Eu tô tão chateado porque o Nabote não quis me dar vinho. Não vou nem comer. E aí ela fala assim, mas peraí, tu não é o rei? Tu não é homem? Deixa que eu resolvo isso aqui. Ela pega o anel do rei. Entendam que o anel do rei, quando eu tava lendo isso, veio muito claro na minha mente, gente. E tudo que eu li aqui, eu procurei muito pouco estudo. Então eu vou falar o que o Espírito Santo falou no meu coração, tá? E se eu tiver errado, que o Espírito Santo mostre pra vocês, que vocês retenham o que é bom. Mas quando eu tava lendo isso, foi muito claro assim pra mim. Ela tomou as decisões baseadas nele. As decisões que eram dele. Ela pegou o anel do rei. O anel do rei tinha um selo que só o anel do rei podia selar. Decisões, cartas, tudo. Era como se ela falasse por ele. Ela pegou o anel dele. E ela falou, deixa que eu resolvo isso. E, gente, esse mesmo espírito que governava aquela casa, a gente vê isso, esse mesmo espírito governando em muitas famílias. Um homem que não consegue se posicionar. Um homem que não tem maturidade para ser o sacerdote do seu lar. E uma mulher que fala, eu resolvo para você. Eu faço acontecer. Eu faço no seu nome. Se você não vai se posicionar, eu vou me levantar e eu vou me posicionar, mas não de um jeito santo. Não é assim, vou me posicionar para Jesus ser o rei dessa casa. Deixa que eu resolvo isso para você. Eu me vingo para você. Eu mato se for necessário por você. Então, Deus está levantando novamente uma geração de mulheres que são submissas. Que não pegam o anel do marido para governar no lugar dele, porque a gente vê que quem governava, na verdade, era Jezabel. Não era Acabe que governava, gente. Quem governava Israel aqui, embora a gente vê nos livros que era Acabe, na verdade era Jezabel. Era o Deus dela que era adorado em Jezabel. Quando Elias faz toda aquela reforma espiritual, aquele avivamento ali, o que acontece quando Elias faz tudo aquilo? A Bíblia diz que Jezabel manda avisar que os deuses me castiguem se amanhã eu não te matar. Por quê? Porque os profetas eram dela, era do Deus dela. Então, quem governava Israel na época não era um homem, era uma mulher. E Deus está levantando nesse tempo mulheres que entendem que elas não governam. Sabe? Não somos nós que Deus colocou para governar. Para a mulher, Deus deu poder. O poder de edificar e o poder de destruir. Nós conseguimos, gente. Se eu quiser destruir a minha família, eu tenho esse poder. E a Bíblia diz isso. Em Provérbios capítulo 14, né? A tola vai destruir o lar dela, mas a sábia ela vai conseguir edificar. Mas o governo Deus deu para o homem. E todas as vezes que a gente inverte isso, tem aquele homem que não toma decisão de nada, ele é passivo, ele não faz nada, a mulher resolve tudo. E é ela que define, é ela que governa, é ela que toma as decisões, é ela que resolve tudo. E todas as vezes que a gente vê um lar disfuncional nesse sentido, a gente vai ver que existem também muitas consequências para o lar, para o casamento, para os filhos, e fica tudo fora do lugar. Deus está levantando um tempo onde as coisas vão ser restauradas. E cada um vai ter o seu lugar. Gente, como é bom quando a gente está onde Deus quer que a gente esteja. Por mais que pareça menor, mas é muito bom ser o que Deus nos criou para ser, não importa o que o mundo diga, né? Eu amo ser mãe, eu amo ser dona de casa, eu amo cuidar dos meus filhos, eu amo. E hoje eu entendi que isso não é menos, eu não vou ser menosprezada por ser mãe e do lar, porque foi o que Deus me chamou para fazer hoje. E eu glorifico a Deus porque meus filhos são pequenos e eu posso cuidar deles. Então nós precisamos entender que estar onde Deus nos chamou para estar é uma bênção e que a gente não pode alterar isso, esses princípios. Mas vamos lá, vamos falar de Elias. Elias, gente, nós temos tanta coisa para aprender com Elias, mas eu só tenho uma hora para falar com vocês, então eu vou resumir tudo. Algumas coisas que Deus colocou no meu coração, tá? Elias era um homem muito de Deus. A Bíblia só diz dele isso, que ele era de Tisbe, de Gileade. E aí ele já chega chegando em 1 Reis 17, falando assim, ó, tão certo como vive o Senhor, que é o seguinte, não vai chover mais, beleza? Não vai chover mais. Ele não falou aquilo por ele mesmo, ele estava movido por uma palavra do Senhor. E o objetivo central de Elias era fazer uma reforma espiritual, levar as pessoas a entender que só existe um Deus verdadeiro, que o Deus de Israel é Yahvé, o Senhor, porque eles estavam abandonando Yahvé
e adorando a Baal. Pior, gente, eles não estavam abandonando totalmente a Yahvé e adorando a Baal, eles estavam no meio do caminho. Tanto que Elias, quando lá no capítulo 18, ele chega pro povo e fala assim: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Na NVT fala: até quando vocês vão oscilar de um lado pro outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Tomem uma decisão. É Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Jesus falou o que para a igreja de Laodiceia em Apocalipse? Ele fala assim: para de ser morno, para de ficar no meio do caminho. Se Deus é Deus, adora com intensidade, com espírito, em verdade. Se Deus não é Deus na sua vida, então se entrega pro mundo, vai ser frio. Mas para de ser nem frio nem quente, para de ser morno, para de ficar no meio do caminho. Deus quer levantar um povo que se eu sou de Deus, eu sou de Deus. É isso que eu sou, é o quem eu vivo e o Senhor me governa. Às vezes a gente fala, a gente até crê que Jesus é o nosso Salvador, porque é ótimo ter um Salvador, mas a gente fala, é declará-lo como Senhor. A proposta de entrar no reino dos céus, de ter um novo nascimento, não é receber Jesus como Salvador. Todo mundo quer um Salvador. A proposta é recebê-lo como Senhor. O que é ter um Senhor? É se tornar escravo. É dizer, o Senhor governa minha mente, minha boca, meu coração, minhas mãos, o que eu faço, o que eu compro, o que eu falo, o que eu como, o que eu bebo, o que sai da minha boca, o que entra da minha boca, tudo é governado pelo Senhor. É isso. Ou ele é o seu Senhor, que a Bíblia diz, não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Se você é amigo de Deus, naturalmente, consequentemente, você vai se tornar inimigo do mundo. E se você é amigo do mundo, você consequentemente será também inimigo de Deus. Então Elias está falando o seguinte: chega, vamos sair de cima do muro hoje? Você quer servir a Deus? Quer reinar com Cristo? Vai ter que abrir mão de tudo. Jesus falou que o preço do discipulado é tudo. Não dá para amar as coisas dessa vida e para viver o meu sonho, a minha vontade, os meus desejos, a minha carne e servir a Deus. Eu vou ter que escolher. Elias está promovendo aqui uma revolução. Mas antes de chegar lá, vamos voltar aqui. Ele começa o capítulo 17 falando assim, ó, não vai chover. Nós somos mordomos, amém, é verdade. Deixa eu cumprimentar quem entrou aqui. Marrou, gente, tem 10 pessoas online, meu Deus, que privilégio. Comentem aqui aquilo que Deus falava no coração de vocês, para eu ser edificada também, amém. Que grupo lindo. A Chiquinha entrou, né? A irmã Chiquinha entrou, a Grazi, a Ivonete, a Rose. Sejam bem-vindas, amadas, todas vocês que estão aí. Se eu tiver esquecido de alguém, vocês me perdoem. Como é bom estar aqui com vocês, falando dessa leitura. Presta atenção, gente. Elias chega e fala assim, ó, não vai chover. E Jesus próprio vai falar que não choveu durante 3 anos e meio. Que Jesus vai citar esse texto aqui. Não choveu por 3 anos e meio. Qual que era a intenção de Elias? Era passar fome? Não era, porque a Bíblia diz que Elias sofreu. Vocês acham que Elias não sofreu com a seca? Sofreu, não foi fácil para ele. Embora Deus enviou o sustento e a provisão sempre ali de maneira sobrenatural, ele também padeceu, mas ele tinha um propósito. A fome e a seca vai vir para que haja um reconhecimento. Vocês precisam de Deus. Ai, meu Deus, Deus envergonhando Baal, né? Até colocar aqui, ó. Baal, olha que coisa. Baal era uma divindade cananeia associada à fertilidade. As pessoas adoravam Baal para ter fertilidade. Ele era associado à chuva e tempestades. Quando Elias fala assim, vocês servem Baal? Deixa eu falar um negócio para vocês, não vai chover mais. Pede ajuda pro Deus de vocês. Baal não é o Deus da chuva? Pois no nome do Senhor, de Yahvé, eu declaro, não vai ter chuva. Se vocês quiserem não morrer de fome, se vocês quiserem que a terra de vocês seja fértil, peça a Baal e vê se ele atende. O que ele está fazendo? Ele não quer humilhar as pessoas. Ele quer promover um avivamento. Ele quer chamar as pessoas assim e falar, olha, acorda! Baal não é Deus verdadeiro. Gente, e nós precisamos nos colocar nesse lugar muitas das vezes, de promover para as pessoas avivamento, de chamar as pessoas e puxar assim elas e dar uma sacudida nelas e falar, só Deus é Deus verdadeiro. O Deus que nós servimos é Yahvé, e ao Filho dele a quem ele enviou, o Senhor Jesus. Jesus falou isso, vida eterna é essa, que conheçam a ti, quando ele estava orando, né? Ele falou, Senhor, e a vida eterna é essa? Pai, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho a quem enviastes. Então nós temos que nos posicionar.
Deus estava envergonhando Baal ali, mas aquilo continua, né? Glória a Deus por isso. Mas então, quando começou essa fome, essa sede, gente, essa sede que gerou fome, né? Porque lembrem que naquela época a sociedade dependia da agricultura. E não tinha, gente, tudo que a gente tem hoje, toda fugiu agora. Toda essa questão pluvial de pegar o rio, de levar o rio para as plantações, fugiu. Quem sabe manda aí para mim, por favor. Não tinha esse processo de irrigação cheio de tecnologia como a gente tem. As pessoas dependiam da chuva. Então, quando parou de chover, e era um sistema de agricultura, então para ter pão, até hoje é assim, na verdade, né? Mas hoje a gente tem alimentos com muitos conservantes que durariam um bom tempo. Mas nós sabemos que quando tem chuva, quem gosta de uma verdura, de um legume, já sofre. Se você quer um industrializado, tem coisa aí que vai durar 5 anos, mas quem quer comer bem, quem quer comer de forma saudável, se não tiver chuva, já sofre. Na verdade, se não tivesse chuva durante 3 anos e meio, a gente ia sofrer muito. Lembra quando teve uma seca grande e a Copasa tinha aquele monte de problema, veio aquela seca, não chegava água e tinha lugares que ficava 10 dias, 11 dias, 12 dias sem água na rua. Gente, não sei como é que nós faríamos sem chuva. Mas naquela sociedade era ainda mais difícil, porque não tinha uma tecnologia ali. Então, eles estavam beirando ali uma crise total. Uma crise, um caos. Isso que eu queria falar, um caos. Mas Deus cuida do profeta, porque a Bíblia diz que ele vai ser alimentado, ele vai para um riacho, Deus manda ele para um riacho lá de Querite, e ele vai ser alimentado por corvos. Os corvos, os animais, trouxeram para ele pão e água. Aqui eu vou entrar num parêntese, mas eu não tenho muita credibilidade para falar. Sábado no curso, a gente viu que tem um ensino que algumas pessoas vão falar que esses corvos eram árabes que se vestiam de preto e que levavam comida para Elias. Eu não estudei, eu não sei. Eu sempre acreditei que foram os animais mesmo, e eu acredito até hoje. A não ser que o Espírito Santo fale no meu coração ou que um estudo pareça bem claro mesmo para mim, eu acredito. De qualquer forma, se foram animais ou se foram os árabes que eram chamados de corvos, uma coisa é fato, Deus alimentou Elias na seca. Então nós temos que focar na provisão de Deus em tempo de crise. Em tempos de crise, Deus continuou provendo para o seu povo. Vai vir um tempo de dificuldade na terra, vai vir grande tribulação, tem muitas dúvidas, né? Tem pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outras pessoas acreditam que vai ser depois. Eu não vou entrar no meio também, porque eu também não tenho credibilidade para falar isso. Eu acredito que o ministério, né? O ministério a quem eu na onde eu sirvo, o ministério é pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Mas uma coisa eu sei, gente, se a gente não subir antes da tribulação, Deus vai nos dar o sustento na tribulação. Ele vai ajudar que a nossa fé não vai se perder, que a gente não vai morrer. E quando eu falo não vai morrer, eu não digo morrer fisicamente, porque todos nós vamos morrer, né? E nosso corpo vai ser transformado. Mas Deus vai nos ajudar a ser fiel. Eu creio que a igreja de Cristo receberá provisão em todos os sentidos, porque Jesus nos ensinou a orar, né? Dá-me o pão de cada dia. Ele vai nos enviar o pão. Ele vai nos enviar o sustento espiritual, físico, para a gente conseguir passar por qualquer crise que seja. Quem aí venceu pandemia? Eu venci pandemia. Graças a Deus. Teve muitas perdas, eu sei, teve muitas pessoas que se foram, mas Deus guardou a mim, guardou minha casa. Eu creio, gente, que o Senhor vai nos guardar. Em situações de crise, Deus vai guardar a sua igreja, amém? Depois, Deus fala para Elias, para ele ir lá em Sarepta, porque olha o que a Bíblia diz, que Deus falou para Elias, eu já dei ordem para uma viúva para ela te sustentar. Então, Deus falou para Elias assim, dei ordem para que uma viúva te sustente. Quando Elias chega lá, ele fala assim, você pode me dar um pouco de água? Já não era fácil ter água, gente. Ela falou, tá bom, eu vou buscar água. Quando ela foi buscar água, que já era assim, que demonstrava um coração bom daquela mulher, né? De dar água pro profeta. Quando ela foi buscar água, ele falou, traz também um pouquinho de pão. E aí ela falou assim, um pouquinho de pão? Mas o Senhor sabe, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho pão. Eu tenho aqui em casa um pouquinho de farinha, que restou numa vasilha, e um pouco de azeite. Né? Um azeite, farinha na panela e azeite na botija. Eu gosto da versão antiga, né?
Eu vou apanhar alguns gravetos, eu vou pegar o restinho que eu tenho, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. Esse é o meu plano de vida. Elias falou assim, não vai ser assim. Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus deu uma palavra para ela. Sempre vai ter farinha na vasilha e azeite no jarro. Sempre vai ter a farinha na panela e o azeite na botija. Até o dia que Deus enviar a chuva. Vamos analisar isso aqui, gente, muito rapidamente. Não dá para passar sobre essa passagem de forma rápida e superficial. Deus falou para Elias o seguinte. Não, deixa eu falar de outro jeito. Imagina que hoje em dia nós vamos receber uma manchete no jornal. O profeta vai à casa de viúva para tirar o pão que era dela e do filho dela. Que abuso! Que homem abusado! Nós estamos numa seca terrível. Eu tenho um restinho de farinha e de azeite. Você vem na minha casa e você vem me pedir pão. E ainda fala assim, faz primeiro para mim. Gente, se a gente olhar com os olhos carnais, principalmente de nós do Ocidente, o que a gente ia falar? Que abuso! Que abuso de poder, que homem! Mas por que a gente sabe que ele não estava abusando daquela mulher? Porque Deus tinha dado uma palavra para ele anterior. Vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva para te dar alimento. Ele não estava abusando, ele estava cumprindo a palavra do Senhor. Ele estava ajudando aquela mulher a estabelecer um princípio. Quando você fizer para mim primeiro, e quando eu falo para mim, não é para o profeta, nem para os líderes, para os sacerdotes. Quando você colocar a sua prioridade nas coisas que são de Deus, naquilo que é espiritual, Deus também acrescentará todo o resto. Jesus falou, né? Quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é por último. Não é assim, faz para você e se sobrar alguma coisa a gente multiplica para mim. Não. Faz primeiro para mim e depois eu te prometo que o restinho que você tem vai se multiplicar a ponto de que até que eu envie chuva não falte comida para você e para seu filho. Elias, usado por Deus, estava estabelecendo naquela casa, gente, um princípio, o princípio da primícia. Faz primeiro para Deus. É um princípio que a gente vê no dízimo. Quantas pessoas falham nesse princípio? Né? Eu vou pegar meu dízimo, vou até deixar ele aqui, mas ainda não vou devolver, porque vai que tem um imprevisto. E aí, às vezes, muitas vezes, porque falhou no princípio, tem um imprevisto, você usa aquele dinheiro. Deus sabe que eu até separei, mas não deu. Que eu tenho que cuidar da minha casa primeiro. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, em sinal de confiança e de obediência e de fé, Deus prometeu em sua palavra que não faltaria. Ele abriria as janelas do céu, as comportas do céu, e ele derramaria chuva. Não é que fala em Malaquias? Nosso problema é que a gente, inverte a prioridade. A gente faz primeiro para nós, se der, a gente faz para Deus. Deus está restaurando um povo que entende que a prioridade é ele, gente. Eu falei de dízimo e parece que é complicado falar de dinheiro, mas deixa eu falar, é tudo. É o nosso tempo. Quantas vezes nós vamos deixar para orar no último momento do dia? Ontem eu tive a oportunidade de pregar sobre isso, a oração do Pai Nosso. Quando a gente lembra do maná, as pessoas tinham que ir buscar maná antes do sol nascer, porque senão o sol vinha e derretia aquilo que era o maná. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que entender que Jesus falou, dá-me hoje o pão de cada dia. Eu não posso pedir o pão antes de dormir. Eu tenho que pedir o pão assim que eu acordo. E quando eu falo pão, não é só o pão físico, é o pão espiritual, o pão da alma, corpo, alma e espírito. Essa mulher, gente, ela teve muita fé. Ela teve muita fé. Ela falou, ela fez aquilo que Deus falou. Ela pegou o que ela tinha e ela entregou primeiro para Deus. E isso foi um ato de fé. O Luciano Subirá gosta de falar sobre isso, que um dia, eu não sei se foi alguém que perguntou para ele, ou se ele mesmo perguntou para Deus e Deus respondeu, mas ele fala o seguinte, por que não acontece mais disso? De pegar uma botija e de derramar a botija, e aí quando você vai ver a botija tá cheia de novo, você derrama de novo, quando você vai ver tá cheia de novo. Por que isso não acontece hoje em dia? Porque as pessoas não têm a fé da viúva, de entregar o último. Lembrei agora daquela viúva lá no gasofilaço que Jesus estava vendo. Chegavam os religiosos, entregavam uma grande quantia de dinheiro ali. Deus, eu estou te dando hoje R$1 milhão. Mas ele tem 100 milhões de reais na conta. Estou te dando hoje R$1 milhão, porque olha como eu sou um servo fiel.
Mas aí a viúva tinha apenas 2 moedinhas. Vamos falar assim, vamos trazer para os nossos dias. Ela tinha uma moeda de 5 centavos. E Jesus falou, foi a oferta mais valiosa que eu recebi hoje. Por quê? Porque ela não deu do que restava. Ela deu de todo o seu sustento. Ela estava declarando ali, estou pondo aqui, crendo que o Senhor vai me enviar o que eu preciso hoje. Princípio. A live não é para falar de princípio, gente? Eu preciso falar do princípio, o princípio da premissa e da fé. Da primícia e da fé. Aquela mulher creu naquela palavra que Deus falou, que sempre haveria a farinha na panela e o azeite na botija. Ela não apenas creu, mas ela fez o que Deus mandou. Olha, ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família tiveram alimento para muitos dias. Se ela não fizesse, a palavra não ia se cumprir, vocês entendem? Ela recebeu uma palavra, mas a palavra só se cumpriu porque ela fez conforme a palavra, né? E aí acontece que o filho da mulher fica doente e Elias vai lá. Elias diz então, Senhor, por que trouxeste desgraça a essa viúva que me recebeu? Elias então se deita sobre o menino e clama ao Senhor. E aí aquele menino ressuscitou. Gente, olha que coisa. Elias foi é o primeiro milagre de ressurreição documentado na Bíblia. Elias tinha um grande poder sobre ele, gente. Nós vamos começar a falar sobre isso. Elias era um homem que se manifestava no poder, no milagre. Era um homem que vivia o extraordinário. Pensa num homem que viveu o extraordinário de Deus. Foi Elias. E sabe o que a Bíblia diz? Tiago. Diz assim, lá em Tiago. Elias era homem como nós. Deixa eu pegar aqui. Era homem. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Orou de novo e a chuva desceu do céu e a terra produziu seus frutos. A própria Bíblia vai dizer, ele era extraordinário, mas ele não era um ser especial, um anjo de Deus na terra. Ele era homem, ser humano, como eu e você que estamos aqui na live. Aquele homem viveu o sobrenatural de Deus, mas ele não era diferente de cada um de nós. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos, que inclusive nós vamos falar sobre a depressão dele nos próximos minutos. Mas, gente, eu quero falar antes, nós temos capacidade para viver tudo que Elias e Eliseu viveram, porque o Espírito que estava sobre Eliseu está sobre nós. Deus está chamando um povo, gente, que vai viver um avivamento. Eu creio que a gente vai viver proezas no Senhor, mas nós temos que querer ajustar nossas prioridades e viver o reino de Deus. Amém? Elias não era um ser especial, ele era um ser humano, um homem, assim como eu e você. Quando eu falo homem como eu e você, porque essa palavra traduzida para as versões de hoje já vai falar ser humano. Ele era ser humano. Ele não era empoderado de forma especial. Ele tem aquilo que nós podemos ter, tanto que Eliseu vai falar com ele, eu quero o dobro. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. A gente vai ver, gente, uma coisa muito interessante, que lá em Samaria, né, lá em Israel, que nós podemos chamar de Samaria também, tinha uma idolatria terrível que estava acontecendo ali. As pessoas estavam adorando ao deus Baal, que era o deus da fertilidade, o deus da chuva, da tempestade. E Elias, então, vai envergonhar Baal ali. Ele quer promover um avivamento. E é engraçado porque Elias, ele está sendo procurado por Acabe. Acabe odeia Elias, Acabe quer matar Elias de todo jeito. Então, quando dá a hora de Elias encontrar Acabe, e eu tô lembrando aqui que na leitura de hoje, teve um outro rei também que queria matar Elias de todo jeito. Gente, ser profeta de Deus não é brincadeira, não. Ser profeta de Deus não significa ganhar seguidores no Instagram. Ser profeta de Deus não significa ganhar privilégio, presentes, prestígio, fama, dinheiro. Ser profeta, muitas das vezes, é dar a nossa cara pra a tapa. Ser profeta é colocar sua vida em risco, muitas vezes. Elias era profeta de Deus e os homens mais poderosos da terra que ele vivia queriam matá-lo. Mas vamos lá. Então, quando Elias vê Acabe, saltei aqui algumas coisas, mas vamos lá. Quando Elias vê Acabe pergunta, é você perturbador de Israel? Olha o que a gente pode ouvir sobre nós, gente. Mas Elias sabia muito bem quem ele era. Ele fala assim, não sou eu que sou perturbador de Israel, não. É você e a sua família que estão trazendo
problema para esse povo. Então ele manda chamar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, 850 pessoas, e todo o povo estava ali. Quando eu falo todo o povo, né, existia ali uma multidão também do povo de Israel. Quando Elias chama eles ali no Monte Carmelo e fala assim: vamos ver qual é o Deus verdadeiro? Vamos fazer um desafio aqui. Nós vamos orar e o Deus verdadeiro iriam levantar 2 altares, 2 novilhas, né? E o Deus que mandasse fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Vamos ver quem que é o Deus verdadeiro, se é Yahvé ou se é Baal. Então eles constroem 2 altares, um que seria para Baal e um para Yahvé. Colocam 2 novilhas, né? 2 bois ali. E ali o Deus que enviasse fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E isso na presença de todos. Do rei, dos 450 profetas de Baal e dos 400 de Azerá e de todo o povo que estava ali, cocheando entre 2 pensamentos. A ideia de Elias era trazer o povo para o conhecimento de que Deus é o Deus verdadeiro, né? Promover ali uma restauração. É muito engraçado esse texto, eu amo esse texto, porque a Bíblia diz que os profetas de Baal começam: Baal, por favor, nos responda. Eles fazem umas danças esquisitas, eles fazem as coisas que eles têm costume de fazer e nada do Baal responder. Por fim, eles começam a se cortar. Tá vendo como que o se cortar já vem de um espírito maligno que incentiva as pessoas que estão ali, que permitem esse incentivo, essa influência maligna? É isso que eu queria dizer. Essa questão do se cortar é uma influência maligna, obviamente, porque Deus jamais falaria isso para alguém, mas a gente vê isso muito hoje em dia, né? Infelizmente, adolescentes, pessoas que estão em depressão e que vão se cortar, que o Senhor nos livre disso e que esse espírito maligno seja repreendido em nome de Jesus. Eles fazem de tudo, gente. Eles dançam, eles cantam, eles pulam, eles choram, eles se cortam. Eles fazem de tudo, mas Baal não responde. Elias começa a falar: esse Baal não faz nada, hein? Por que vocês não gritam mais alto? Às vezes ele tá dormindo, às vezes ele tá viajando, sei lá, às vezes ele tá conversando com outra pessoa, tá ocupado. E ele começa a zombar de Baal. Eu adoro essa parte, gente. Olha só essa parte. Agitaram-se em transe do meio-dia até o sacrifício da tarde. Eles ficaram o dia inteiro clamando por Baal, gente. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque só existe um Deus verdadeiro. Baal era um Deus com D minúsculo. Baal era um Deus inventado por homens. Inventado. Não era o Deus verdadeiro. Então nada aconteceu. E ali ele fala assim, deixa eu ler essa parte. Talvez ele esteja meditando, porque sem dúvida ele é um Deus. Talvez ele esteja ocupado em outro lugar. Talvez ele esteja... Deixa eu ler essa parte. Não houve resposta. Então ele começou a zombar. Vocês precisam gritar mais alto. Sem dúvida ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Tem uma parte que fala que ele talvez estivesse se esvaziando. Não tem, amor? Se aliviando, né? Com as minhas palavras, algumas traduções falam assim: talvez ele esteja no banheiro, talvez ele esteja fazendo cocô. Por que vocês não gritam mais alto? Elias estava zombando de um Deus falso, que estava roubando a adoração genuína ao verdadeiro Deus, que tirou esse povo do Egito, que formou uma nação forte, que deu para eles uma terra próspera, que manava leite e mel. E que na primeira oportunidade, sempre que eles puderam, eles abandonaram ao Senhor e adoraram outros deuses. E aí Elias fala assim: venham aqui. Eu amo essa parte. Quando eles viram que Baal não ia responder, Elias chama eles para perto. Nós precisamos entender isso, gente. Que para haver avivamento, a gente tem que chamar as pessoas para perto. Venham aqui. E o tempo está passando. Venham aqui. E todos se reuniram em volta de Elias. E ele começou a restaurar o altar. Ele restaura o altar, gente. Ele pega 12 pedras, uma para cada um das tribos. E ele começa a falar: teu nome será Israel. E aí ele reconstruiu o altar. E aí ele cavou uma valeta ao redor do altar, gente, e que cabia 12 litros de água. Prestem atenção. O que era mais precioso naquela época de 3 anos e meio sem chuva, gente? O que era mais precioso do que o ouro? Tanto que Acabe estava desesperado, falando ali: vamos procurar água para os meus cavalos, a gente vai morrer todo mundo no palácio, tudo. O que era mais precioso naquela época era a água.
O bem mais precioso daquela época, que ninguém tinha, nem o rei tinha, era água. Elias faz um altar e cava uma vala ao redor do altar que cabe 12 litros de água. Ele manda encher uma vez, ele manda encher outra vez e ele manda encher pela terceira vez. Sabe o que eles estão falando? Que cara louco. O restinho da água que a gente tem é o nosso bem mais precioso. Vocês estão entendendo? É a mesma questão da viúva. É de não entregar para Deus algo que não custa. A água era o bem mais precioso. Elias podia ter falado, me deem suas argolas, vamos fazer aqui um Deus, vamos dar para Deus aqui. Não, o bem mais precioso hoje não é o ouro. O bem mais precioso hoje é a água. Então nós vamos oferecer para o Senhor. E o que o Espírito Santo coloca no meu coração enquanto eu falo? Qual que é o bem mais precioso de hoje, gente? Eu sei que tem a maioria das pessoas, não vou falar a maioria das pessoas, muitas pessoas adoram ao Deus Mamon, que é o dinheiro, mas vamos falar do tempo. Todo mundo quer tempo. Todo mundo precisa de tempo. Todo mundo tem, o tempo é escasso, por isso que tem dificuldade de orar, tem dificuldade de ler a Bíblia, porque não sobra tempo. E Deus está falando, você quer avivamento? Quer que eu mande fogo do céu? Você quer ver a manifestação do meu poder? Quer ver que só eu sou Deus? Me dê o que você tem de mais precioso. Me dê o que você tem de mais precioso. Elias estava gastando aquela água ali, entregando para Deus, porque ele sabia que o tempo de chuva ia vir. Ele já sabia. Tanto que logo quando eles saem de lá, ele fala para o Acabe, já posso ouvir o som de abundante chuva. Aleluia. Então ele sabia. Ele está falando, vamos oferecer para Deus o que é de mais precioso que a gente tem. Gente, chega de oferecer para Deus o nosso resto. Ele quer todo o nosso coração, ele não quer o resto. Ele não quer que nós amemos outros amores, outros deuses, outros ídolos. Ele quer todo o nosso coração, rendido a Ele, em submissão. É isso que o Senhor espera de nós. E aí, eles jogam ali, né? Aqui na minha Bíblia fala 12 litros, eu não sei como que tá aí, na de vocês, porque a outra tradução deve usar outra medida, né? E aí, eles jogam 3 vezes e então ele ora. E ele fala, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Não foi da cabeça dele que ele fez essas coisas, gente. Senhor, responde-me para quê? Não para eu ficar famoso. Não para eu ser visto como homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, tu mostras hoje. Quantas vezes nós vemos pessoas orando assim, né? Se eu sou homem de Deus, isso vai acontecer. Ele falou assim, prova hoje que tu és Deus e que eu fiz isso foi por sua ordem, para que o povo saiba que, ó Senhor, só tu és o verdadeiro Deus e que está buscando o povo de volta para ti. Aqui na versão NVT fala isso, olha que lindo. Para que o povo saiba, avivamento não é para que alguns nomes se destaquem, não, avivamento é para que trazer o povo de volta. Para trazer o Brasil de volta ao Pai. Não é para que uma igreja se destaque. Não é sobre a igreja, não é sobre a Lorena, não é sobre o pastor, não é sobre o ministério, é sobre o Senhor, é para que o coração das pessoas se voltem para o Senhor. E então, no mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, que é o animal, queimou a madeira, queimou as pedras, queimou o chão, até lamber, né, nas versões antigas fala, lamber a água da valeta, secou a água, ele recebeu aquela oferta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram, só o Senhor é Deus. Senhor com todas as letras maiúsculas, nas traduções originais vai falar Yahvé, ou o nome de Deus, né, Jeová, Yahvé, o nome de Deus, que eu gosto de falar Yahvé. Por que eu gosto de falar? Porque isso me remete ao Deus de Israel. Porque quando a gente fala Deus, a gente perde às vezes essa identidade, né? Porque Baal era um Deus com D minúsculo, então nós vamos entender que o Deus que eles começaram a falar, só o Senhor é Deus, eles estavam falando o nome do Deus de Israel, que eu gosto de falar Yahvé. Então, Yahvé é Deus, não Baal, Yahvé é Deus. Naquele momento, uma batalha que a gente sempre conta para as crianças, né, que é algo tão lindo que Elias fez, mas a gente omite esse finalzinho, que Elias foi lá e matou todos aqueles profetas. Então, gente, teve sangue, teve luta, não foi tão bonito, né? Não foi tão bonito. Muitas das vezes, para ter avivamento, a gente vai ver que vai ter que também ter sacrifício, vai ter que... Nem sempre vai ser tão bonitinho assim. Pomba branca vindo e
muitas das vezes vai ter que ter... Não vai ser tão bonitinho, só isso que eu quero falar. Vamos lá. Então, a Bíblia diz que veio a chuva, né? Eu vou ter que resumir. Eu acho linda essa parte que fala que Elias vai orar. Ele já sabia que vinha chuva, porque ele ouviu com os ouvidos da fé. Ele ouviu o barulho de uma chuva, mas o céu, gente, estava branquinho, não via-se nada. Nenhuma nuvem. A gente tem que andar por fé, gente, não por vista. Ele não vê nenhuma nuvem, mas ele fala para Acabe, vá comer e vai beber, porque vai vir uma grande tempestade. Acabe foi, comeu e bebeu. Elias foi orar. Ele sabia que viria, mas aquele avivamento, nós temos que entender que tudo vem da oração. Ontem eu preguei sobre oração. Tudo vem de oração. Ele já sabia que a chuva viria, mas ele teve que orar. Ele foi orar. Ele orou 1 vez e nada, 2 vezes nada, 3 vezes nada. Não desista de orar. 4 vezes e nada, 5 vezes e nada, 6 vezes e nada. Na 7ª vez, o moço dele vai lá olhar como nas outras 6 e ele fala, eu tô vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias fala, é esse o sinal. E aí ele começa a correr. Deus deu para ele uma capacidade extraordinária. Isso aqui foi sobrenatural. Uma capacidade de correr à frente do carro de Acabe. Ele correu mais do que cavalo, gente. Porque Deus deu para ele uma capacidade sobrenatural. Uau. E aí começa uma coisa que eu tenho que falar. Ah, nem tem tanta coisa para falar, gente. Que triste. Ah, nem... Mas vamos lá. Eu preciso falar sobre isso. Elias viveu um ministério sobrenatural. Mas nesse momento veio o cansaço. E aí ele entrou em depressão. Gente, Elias era homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos. Uma coisa que a gente tem que entender é que a gente pode viver coisas grandes. Quando eu vou ler um livro, eu sei que a pessoa que escreveu o livro já morreu, eu gosto de buscar a vida dela. E é tão triste quando eu procuro a vida da pessoa que escreveu um livro assim, que virou um best-seller, que abençoa a vida de milhões de pessoas, mas que no final da vida dela, ela não conseguiu permanecer. Pessoas que começaram bem, mas no final entraram em depressão, a família foi dividida, houve divórcio, houve tristeza, houve... E eu falo, Deus nos ajuda a permanecer. Olha que coisa, Deus permitiu que Elias visse um avivamento. Elias matou aqueles 450 profetas. Eu não sei se ele matou os 850, mas eu tenho certeza, os profetas de Baal ele matou. 450 homens ele matou naquele dia. Ele correu mais do que um cavalo. Mas agora ele estava cansado. Ele cansou, gente. Sabe por quê? Porque a gente cansa. Se a gente não vigiar, a gente entra por uma caverna terrível. Nós vamos aprender isso com a vida de Elias. Como vencer a depressão também. Amor, você pode trazer água pra mim? Posso? Meu marido é uma bênção, gente. Presta bastante atenção, gente. Eu tiro ele do lugar dele, que esse é o escritório onde ele trabalha pra fazer a live. Ainda peço água depois. Tiro dúvidas no meio da live. Glória a Deus. Gente, presta atenção. Depois que Elias fez tudo aquilo, Jezabel chega pra ele e fala assim, Elias... Manda essa mensagem pra ele, quer dizer, ela não viu ele. Ela manda essa mensagem pra ele. Que os deuses me castiguem severamente se amanhã, nesse mesmo horário, eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Com os profetas de Baal. Que os deuses me castiguem, que os meus deuses me castiguem. Obrigado, viu? Se eu não te matar até amanhã nesse mesmo horário. Eu prometo, Elias, que amanhã nesse mesmo horário você vai estar morto. Esses dias eu vi um pastor falando sobre isso, pastor Douglas Gonçalves, eu achei tão interessante, que ele falou assim, gente, é tão engraçado, porque ela, deixa eu só falar isso aqui rapidinho, ela fala assim, ó, até amanhã você morre. E aí o que acontece, gente? Passou 24 horas e Elias não morreu. Passou 1 mês e Elias não morreu. Passou 1 século e Elias não morreu. Até hoje Elias não morreu, porque a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado, aquela mulher nunca cumpriu o que ela falou. E deixa eu falar uma coisa com vocês, que o inimigo ele usa do poder da intimidação. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Deus lá na eternidade já sabia que aquela mulher não tinha poder para tocar no filho dele. Mas ela veio com a intimidação. E aí a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a sua vida. Versículo 3 do 19. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Por quê? Porque ela intimidou ele. O diabo, nós vamos ver isso, gente, em vários textos.
o diabo trabalha. Eu lembro com Senaqueribe. Vão lá para os muros e comecem a falar assim. Vocês vão beber os suas próprias urinas. O diabo trabalha com intimidação. Ele quer te provocar a você ter medo, porque o medo te paralisa. O medo te impede de acessar. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando a gente está agarrado ali no amor de Deus, o medo vai embora. Mas se a gente escuta o que o diabo faz, que nem Pedro, vocês lembram de Pedro quando está andando ali sobre as águas? O que a Bíblia diz? Quando ele olhou para a onda, ele teve medo e começou a afundar. Então a onda é a intimidação e o medo que nos faz afundar. Elias teve medo e ele fugiu. Aí, o que foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Primeiro sinal de depressão, gente, a pessoa que está em depressão, ela quer ficar sozinha. Presta atenção que Deus deixou tudo escrito para o nosso ensino. Cuidado com esses sinais. Quem tá perto de você e você mesmo. Primeiro sinal de depressão, a pessoa quer ficar sozinha. Elias foge para salvar sua vida. E aí ele deixa o servo dele lá em Berseba e ele quer ficar sozinho. E aí a Bíblia diz, e quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo foi falando isso ao meu coração. Por isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sou psicóloga, eu não fiz um estudo sobre isso. Eu já até vi uma pregação uma vez sobre Elias e depressão, mas... E com certeza eu sou influenciada a falar sobre isso, mas o que eu tô falando hoje é baseado naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando Elias teve medo, ele fugiu para salvar a sua vida. E aí ele foi sozinho pro deserto. Gente, na depressão, uma coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos dos outros. Só que a pessoa que está em depressão, ela não sabe disso. Por que eu tô falando isso? Começa a perceber quem tá começando a ficar andando muito sozinho, quem tá sumido da igreja. Vamos começar a nos atentar para esses sinais. Porque a pessoa muitas vezes está em depressão e ela não consegue pedir ajuda. Mas Deus está nos dando aqui hoje sinais para que se a gente vê alguém perto de nós, às vezes seus próprios filhos, às vezes seu marido, começou a não querer ir mais na igreja, começou a não querer ir mais nos eventos em família, tá ficando muito sozinho, é Deus te mostrando. Cuidado com a depressão. Ela não é brinquedo, gente. Não é brinquedo, é uma doença terrível que precisa de cuidados, muitas vezes físico, sempre espiritual, porque tudo é espiritual para mim. Tem coisa que tem depressão que vem por causa de hormônio. Nós vamos tratar com hormônios, mas a gente nunca pode esquecer que existe sim, né, influências espirituais para tudo. Até a religiosidade pode atrapalhar isso. A pessoa pensa, eu não posso pedir ajuda porque vão falar que eu tô em depressão, que é porque eu tô longe de Deus. E isso só piora todas as coisas, gente. Tem pastor que suicida. Quando a gente acorda, tá pendurado numa corda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento, muito cuidado com a religiosidade e tratar o problema, identificar e tratar o problema. Então vamos lá. Às vezes eu abro muitas portas, né? Então, gente... Ele vai para o deserto, ele fica debaixo de um pé de giesta, que está aqui nessa versão, 19:4. Deixa eu só pesquisar aqui. 1 Reis 19:4. Debaixo de um zimbro, eu não lembrava das versões antigas. Ele sentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e ele começou a orar pedindo a Deus para morrer. Terceiro sinal, tá? Presta atenção. Primeiro sinal, ficar sozinho. Segundo sinal, ir para o deserto. Terceiro sinal, pedir para morrer. Isso é um sinal de depressão. Eu até acho engraçado que o Luciano Subirá brinca, né? Ele fugiu para salvar a sua vida e pediu a Deus para morrer. Assim, se ele queria morrer, era só ficar lá, que Jezabel matava ele, né? Mas é claro que ninguém ia querer ser morto pela endemoniada daquela Jezabel. Era melhor que Deus tirasse sua própria vida, né? Mas ele não queria mais viver. Ele não queria mais fazer nada. Isso é um problema. Deixa eu só acender essa luz aqui, gente. Isso era um grande problema. Quando a gente está em depressão, a gente não quer fazer mais nada para Deus. Tanto que a Bíblia mostra que Deus deu para ele 3 coisas para ele fazer. Ele tinha que ungir um rei, que era o Azael, rei da Síria. Ele tinha que ungir Jeú para ser o rei de Israel e ungir Eliseu para ser o sucessor dele. Ele não ungiu Azael e não ungiu Jeú. Ele já foi direto para Eliseu.
Falou, eu não quero fazer mais nada, Eliseu. Só quero te ungir para você ser meu sucessor. Você faz aí você completa meu ministério aí. E a gente vai ver que quem fez isso aqui, de ungir Azael e Jeú, foi o próprio Eliseu. Então a pessoa que ela está em depressão, ela já não quer fazer mais nada. Ela perde o sentido da vida. E isso é um perigo. Nossa, Deus. O tempo passa rápido demais, gente. E aí a Bíblia diz que nesse momento, Deus enviou um anjo ali, que tocou sobre ele, que deu comida, que deu alimento para ele. A pessoa que tem depressão, ela precisa entender, a gente precisa entender que essa pessoa precisa de alimento. Essa pessoa precisa de... Quando a gente fala lá, né, eu falei, quando a gente ora, dá-me hoje o pão de cada dia, muitas vezes, gente, não é o pão físico, é o pão da alma. É a provisão necessária para eu conseguir resistir mais um tempo. E às vezes nós vamos ser esses que vão carregar os pães para poder entregar para outras pessoas, para alimentar outras pessoas, para levar a palavra de Deus, para levar um abraço, para levar um olhar. A gente tem pessoas que não querem ouvir nada, elas só querem que você olhe nos olhos dela e fale assim, eu me importo, pode falar, o que você está sentindo? Nossa, eu me importo com você, eu me importo com seus sentimentos, pode falar, eu não vou falar nada, eu só quero te ouvir. Nossa, eu vou orar com você sobre isso. Gente, vamos nos atentar, tá tendo muito suicídio. Parar de Minas está tendo suicídio toda semana. O Senhor nos livre desse espírito suicida que vem de uma depressão não curada. E aí, Deus deu um alimento espiritual para ele ali, que deu para ele condição de caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Quando ele chegou no Monte Sinai, ele encontrou o quê? Uma caverna, solidão, vocês entendem? A depressão gera solidão. Ele entra numa caverna, ele não quer socializar, ele quer ficar quieto, no escuro. Meu Deus. E ali ele passa a noite. Quando ele entra na caverna, Deus fala com ele. Elias, o que você está fazendo aqui? Por que Deus está falando isso? E, gente, ele não fala com essa voz que eu falei aqui, ele fala com uma voz doce. Eu até vi a Ana Paula Valadão falando sobre quando ela estava em depressão, que Deus cuidou dela com tanto amor, com tanto carinho, que não se grita com quem está em cacos. Não se grita com quem está em cacos. Ela falou isso. E ela falou assim, no Dom, um programa de televisão. Na verdade é no YouTube. E aí ela falou assim, porque Jesus não veio para pisar na cana quebrada. Ele não vem para a pessoa que já está lá no chão e ele vem e ainda pisa. Ele não vem para isso. Por isso que é lindo quando a Bíblia diz que veio um vendaval, só que Deus não estava no vento. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. E veio um sussurro, e Deus estava no sussurro, na brisa. Deus fala com amor. Só o Senhor pode ajudar alguém a vencer uma depressão. Deus fala com Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Tipo assim, não fui eu que te chamei para essa caverna, Elias. Você não está no lugar que eu quero que você esteja, Elias. Eu te dei alimento para você ir para o Sinai, sentou numa caverna. O que você está fazendo aqui? Olha a resposta dele, gente. Versículo 10 do 19. Eu tenho servido com zelo ao Senhor. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram teus profetas. Eu sou o único que restou. Olha só. Olha como que a visão de Elias estava deturpada. Ele achava que ele era o único profeta de Deus. Ele via como todo mundo está errado, só ele está certo, ele não conseguia ver. E de fato estava todo mundo errado, só que o que ele não sabia é que havia um remanescente. Havia 7.000 que Deus guardou para ele. Ele estava tão cansado. Olha só na cabeça de Elias, eu matei os profetas de Baal, eu levei o povo a um arrependimento, mas só sobrou eu de profeta, não tem nenhum outro profeta. Agora a Jezabel vai me matar e agora acabou Israel. Israel tá na lama, porque eu era o único que estava ali para trabalhar, para fazer. Vocês estão entendendo como é que a visão do Elias sobre ele mesmo estava deturpada? Deus precisava trabalhar na visão sobre quem ele era. E aí ele vai falar assim, olha... de novo, depois que passa, né, o vendaval, o terremoto, vem o sussurro, Deus fala para Elias, o que você faz aqui, Elias? No versículo 13 ele repete, o que você faz aqui, Elias? Elias de novo, depois de ouvir o sussurro da voz de Deus, ele de novo fala as mesmas coisas. Tenho servido com zelo, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, eu sou o único que restou.
Só tem eu tô sozinho, eu tô sozinho. A pessoa em depressão, ela pensa que ela tá sozinha, que não tem mais ajuda, que não tem mais ninguém, que ela tá... que não tem mais futuro, não tem esperança. Então, o que que ela faz? Ela se fecha numa caverna e ela pensa que tá tudo sobre ela. O mundo inteiro tá nas costas dela. E eu tô falando e Deus tá me entregando conforme eu tô falando. Que coisa linda, gente. Gente de Deus, presta atenção. A pessoa que tem depressão, ela muitas vezes, né? Nem todos, mas muitos que estão em depressão porque estão sobrecarregados, porque eles pensam que o mundo inteiro está nas costas dele. Porque em Israel só tem eu de profeta. E Elias era homem como nós. Ele era ser humano sujeito aos mesmos sentimentos. Ele estava sobrecarregado, ele estava cansado. Estava cansado. Só estava cansado. Ai, Senhor. Deus vai falar, meu filho, sobraram 7.000. Você não tá sozinho, não. Tem 7.000 que eu guardei. Você não tá sozinho, Elias. Eu vou. Deixa eu te falar, não tá só nas suas costas o avivamento de Israel. Não pensa, gente, que a sua casa tá só nas suas costas, que você é responsável pela salvação dos seus filhos, que você tem que é sobre você. Não é sobre você. Jesus falou, vem e lança sobre mim o fardo. Pega o meu fardo que é leve, vem e toma o jugo comigo, porque o meu jugo é suave. Não vem carregar a carga que eu não te fiz para carregar, não. Carregar a carga que eu não te fiz para carregar só vai te colocar numa caverna. E aí Elias foi e achou Eliseu. Ai, gente, a Bíblia é tão linda. Eu queria ficar falando aqui mais 2 horas, mas eu não posso. Meu Deus! Como é que eu faço, amor? Eu acho que eu vou ir dividindo isso aqui. Amanhã eu falo mais. Porque é tudo tão lindo. Aí Elias vai chamar Eliseu, gente. Sabe o que Eliseu faz? Eliseu, quando Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu lá abandona tudo. Ele estava arando um campo. E ele estava usando aqueles bois, aquelas juntas de bois para arar um campo. Sabe o que ele fez quando Elias chamou ele? Ele matou os bois. Ele está dizendo assim, ó, e agora eu sou profeta. Agora eu não vou voltar atrás. Eu não vou arar campo mais. Eu me lembro de Pedro, né? Tem até aquela música. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Infelizmente, Pedro não afundou o barco dele, que quando Jesus morreu, o que ele fez? Ele voltou a pescar, né? Então, depois ele acabou afundando. Mas, gente, quando Jesus nos chama para uma obra, quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Eliseu entendeu isso e sabe o que ele fez? Ele falou assim, agora eu sou servo de Elias. Eu vou ser o sucessor de Elias. E ele colocou a capa em cima de mim, pegou os bois e fez um churrasco. Gente, eu falei, olha aqui, amor. A Bíblia diz que ele assou os bois e distribuiu a carne para o povo da cidade. Ele fez uma festa, ele fez um churrasco ali. Todos comeram e ele partiu para ser ajudante de Elias. Uau, que coisa linda, gente. Aí tem essa história aqui do Ben-Hadad. Eu não posso falar muito sobre isso. Eu acho muito lindo como que a graça de Deus opera sobre a vida de Acabe, porque pensa só, gente, Acabe foi o pior rei que teve em Israel. Enquanto Manassés vai ser o pior rei que vai reinar em Judá, em Israel Acabe foi o pior rei. Mas Deus deu graça para Acabe. Gente, inclusive, para poder vencer, né, aqui essa luta sobre Ben-Hadad, inclusive, a segunda coisa que eu acho mais lindo em tudo isso é que um dia Deus levantou para falar umas coisas lá para Acabe, porque Acabe acabou, né, depois dessa... Ai, tem tanta coisa para falar, Jesus. Como é que eu faço? Simplesmente ignoro? Tem a vinha de Nabote, né? É nessa parte. Eu vou ter que pular tudo isso aqui. Tá? Quando acontece a questão de Acabe matar o Nabote, Deus manda uma mensagem para Acabe, falando assim, olha Acabe, os membros da sua família vão morrer na cidade, vão ser comidos pelos cães, e aqueles que morreram no campo vão ser comidos pelos abutres. Você provocou a minha ira com o que você fez com o filho de Nebate. Desculpa, tô confundindo aqui com Nabote, mas enfim, Deus dá uma sentença terrível para Acabe. Sabe o que Acabe faz, gente? Acabe se arrepende.
ele se humilha, ele se veste de pano de saco, ele jejua, ele começa a andar cabisbaixo. Quando Deus vê a humilhação de Acabe, a Bíblia diz que ele falou assim, não, você tá vendo, Elias, que Acabe se humilhou? Então eu não vou trazer calamidade durante a vida dele. A calamidade só vai vir durante a vida dos filhos. Que Deus é esse, gente? Que graça é essa? Que ele encontra o pior rei de Israel e quando o rei se humilha, ele fala assim, não, tudo que eu falei com ele vai acontecer, mas eu vou poupar a vida dele. Não vai ser na vida dele, vai ser na vida da família dele, dos filhos. Que Deus é esse que quando a gente se arrepende, ele nos perdoa. Esse é o Deus que eu sirvo, gente, com o maior privilégio da minha vida. Meu Deus! E aí a gente vê aqui Micaías, eu amo essa passagem de Micaías, porque a Bíblia diz que Micaías era um profeta de Deus, né? E aí ele vê uma visão do céu. Eu não posso falar tanto, gente, mas outra coisa que para poder terminar, eu vou deixar para falar de Segunda Reis amanhã, tá bom? Amanhã eu falo de Segunda Reis do 1 até o 7. Mas uma coisa que eu acho interessante, quando Deus falou assim, ó, é para Acabe morrer. É para Acabe morrer. Acabe, você vai morrer agora, né? E aí o que acontece? Acabe, ele tenta evitar a morte dele. Ele chama os profetas todos ali por um espírito de engano, vai falar, não, você vai morrer não, pode ir que Deus vai dar a vitória para vocês. Mas depois chama Micaías fala a verdade, fala, tu vai morrer sim, que eu consigo ver aqui, né? Depois uma bofetada que ele leva ali, né? De Zedequias. Mas Acabe vai pra guerra, ele não vai com armadura real, só Josafá que vai com armadura real. E ele, pra ninguém reconhecer ele, e ele vai usar um disfarce ali, e aí a Bíblia diz que uma flecha que foi mandada ao acaso acertou ele e ele morreu. Porque, gente, ele tentou de tudo fazer com que não tivesse jeito, eu não vou nem vestido de rei, ninguém vai me matar, vou ficar escondido e disfarçado. Aí uma flecha lançada ao acaso veio na vida dele, porque era a hora dele. Deus tinha falado através dos seus profetas, né? Deus não permitiu que toda calamidade viesse na vida dele, que ele visse os seus filhos, sua família toda sendo destruída. Aconteceu isso no filho, né? Na dinastia do filho dele, mas ele iria morrer pelo pecado dele. E aí uma flecha lançada ao acaso acabou matando ele, né? É isso que eu preciso falar hoje, gente. Não consigo falar de Segunda Reis, porque eu não consigo falar pouco dessa palavra. Então, amanhã, às 3 horas da tarde, se o Senhor Jesus me permitir, eu estarei aqui. Na verdade, eu queria fazer uma enquete aqui rapidamente com vocês. Não vão embora ainda não, peraí. Se eu passar a live para 2 horas da tarde, afeta muito vocês que me acompanham ao vivo? Fala a verdade aqui pra mim, gente. Se vocês não quiserem falar agora, pode me mandar mensagem lá no privado. É porque tive umas mudanças aqui na minha rotina. E aí, se eu puder fazer a live todo dia às 14 horas, eu vou fazer um pouquinho mais cedo. Mas se não der, eu vou continuar, porque é o compromisso que eu fiz. Você acha melhor as duas, mães? Mãe, que bom! Me conta aqui, Dona Piedade, Ivonete, que tá sempre aí, Sossô, a Rose, a minha sogra também, Vanildo. Me conta, gente, Chiquinha, a Grazi, que prazer ter vocês aqui, gente. Se não tiver problema, porque eu sei que vocês estão sempre aqui e me honram com a presença de vocês, eu fico muito feliz. A maioria das pessoas vai ver depois também, né? Pra mim está ótimo. Glória a Deus, Sossô. Porque aí se for 2 horas, porque agora, por exemplo, é 2h10, daqui a pouco eu já tenho que sair pra buscar as crianças. E aí, se for 2 horas, vai me ajudar em algumas coisas aqui. Tranquilo também pra Ivonete, tudo bem pra Vanildo. Ô, gente, vocês são uma bênção na minha vida. Dona Piedade, depois eu falo com ela também, vejo com ela e a Grazi também. Que bom, gente. A Chiquinha também. Vocês são sempre aqui. A Rose. Que bom, fico feliz. Então, a partir de amanhã, vou confirmar com todo mundo. Pra mim é melhor. Oh, Deus, o Senhor é muito bom. O Espírito Santo alinha todas as coisas. Gente, como é maravilhoso servi-lo. Então, a partir de amanhã, se o Senhor Jesus permitir, a partir das 14 horas. Não quer dizer que eu vou fazer 2 horas de live, tá? Prometo. Mas é porque realmente aí eu vou conseguir adiantar umas coisas aqui pra mim. Vai ser bênção. Glória a Deus, então. Às 14 horas tá ótimo. Aleluia! Mesmo Espírito que habita em nós. Então, a partir de amanhã, as lives serão às 14 horas. Se assim Jesus permitir. Nos der saúde, né? Se Jesus não voltar até amanhã, seria ótimo se ele voltar, que a gente conversa lá na glória.
Nós que agradecemos por você estar aqui por nós. Ô, Sossô, é um privilégio para mim falar dessa palavra, porque quando eu saio daqui, gente, parece que eu tô até voando, assim. Porque quando a gente fala e ouve a palavra, a nossa fé é aumentada, né? Então, como é bom. Tem me sustentado muito nesses dias. Eu amo vocês, então até amanhã, se assim Jesus permitir. Obrigada, viu? Por terem ficado até o final. Será bênção, minha querida Ivonete, em nome de Jesus. Obrigado, viu? Por todas vocês, pela vida de vocês. Que o Senhor nos ajude a viver essa palavra. Fiquem atentas à depressão, tá? Na sua vida e na vida das pessoas que te cercam, na vida dos irmãos da igreja. E sirvam a Deus porque vale a pena. Vale a pena, de todo coração. Chiquinho tá ótimo também. Glória a Deus. Beijo, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir. A partir das 14 horas. Em nome de Jesus.